Ele stalkeia o perfil dela quase todos os dias. Abre e fecha o Instagram em segundos, só para ver se tem algo novo. Não curte, não comenta, não manda mensagem, mas vê. Sempre vê. E se ela posta uma foto com outro, a mandíbula trava. Ele respira fundo e diz para si mesmo: tanto faz, mas não faz. Um homem que ainda está apaixonado guarda esse amor como um contrabando emocional. Ninguém pode saber, às vezes nem ele. E ainda assim está lá, nas roupas que ele não jogou fora, nas músicas que pula, no jeito como menciona o nome dela com uma neutralidade ensaiada. Essa frieza calculada é só a ponta do iceberg. Abaixo dela há um vulcão. Carl Jung dizia que tudo que não enfrentamos em nosso interior se manifesta como destino. Então, quando um homem nega esse sentimento, ele não está só evitando a ex, está evitando olhar para o próprio abismo, a sensação de fracasso, a ferida narcísica, o medo de nunca mais sentir o mesmo. A primeira coisa que um homem apaixonado não admite, e talvez a mais dolorosa, é que ele ainda espera. Ele não fala isso para ninguém, mas carrega uma esperança secreta de que ela volte. Não hoje, talvez não amanhã, mas em algum futuro aleatório, onde tudo se alinha sem que ele precise se humilhar. Esse tipo de espera é silenciosa, mas ocupa espaço. Ele evita novos relacionamentos profundos, ou entra em um, mas mantém uma distância segura. Compara, julga, sabota, porque ainda tem alguém morando no coração dele, e ele não quer admitir isso nem sob ameaça. A chave aqui é simples, mas brutal. Espera, mata a presença. Enquanto ele espera por um retorno improvável, ele não vive o agora. Não se entrega, não se cura, e essa espera fantasma vira um cárcere com celas de silêncio e orgulho. Imagine um espelho sujo. Ele tenta se olhar, mas não se enxerga com clareza. Tudo o que vê é uma versão distorcida de si mesmo. O cara que superou, que segue em frente, que tá tranquilo. Mas quem já se curou de verdade não precisa dizer isso. Só quem sangra em silêncio precisa repetir para si mesmo que está bem. Ele pode até estar saindo com outra, pode dizer que virou a página, mas no fundo, ele está só trocando os móveis de lugar dentro da mesma casa vazia. A comparação é invisível, mas constante, mas revive com detalhes, quase como um ritual íntimo. Jung chamava isso de retorno ao complexo emocional, um conjunto de memórias que se agrupam com força e puxam o sujeito para trás. Esse retorno é quase hipnótico. Não é racional, é emocional. Ele não quer voltar, mas volta, porque ali há algo que ainda pulsa. Essas revisitas mentais são como voltar a um quarto antigo, cheirar as roupas, tocar nas paredes. Ele sabe que já não mora mais lá, mas parte dele ainda vive nesse espaço, porque ali ele se sentia visto, querido, inteiro. É como abrir um livro já lido só para reler um trecho favorito. Ele diz que não sente mais nada, mas decora cada vírgula de uma lembrança. E isso denuncia mais do que 1000 palavras. Quinta coisa que ele não admite: ainda sente ciúmes. Ele viu uma foto dela com outro, e o estômago revira, o maxilar endurece. Ele fecha o app e finge indiferença, mas por dentro algo queima. E não é raiva, é desejo misturado com perda. É a sombra projetando o que ele não quer sentir. Jung nos lembra que a sombra carrega tudo o que reprimimos, inclusive o ciúme, a inveja, o medo de substituição. Esse homem pode rir do novo namorado dela, fazer piadas, diminuir o cara, mas esse deboche não passa de disfarce para uma dor que ele ainda não soube nomear. Porque no fundo, ele não quer que ela seja feliz com o outro, quer que ela sofra a ausência dele, que sinta falta, que perceba o quanto ele fazia diferença. Esse desejo é humano, mas ele se recusa a admitir, por orgulho, por defesa. Imagine uma criança que vê alguém brincando com o seu brinquedo preferido.
Mesmo que já tenha deixado o brinquedo de lado, sente uma pontada de posse. Assim é esse homem. Ele diz que não liga, mas liga. E o ciúme silencioso é o sintoma mais forte de um amor que ainda vive. Quinta coisa que ele não admite. Ainda analisa os erros da relação. Sozinho, ele pensa, eu poderia ter falado menos, ela merecia mais escuta, eu não devia ter reagido daquele jeito. Mas não verbaliza, porque admitir que errou seria aceitar que perdeu algo valioso por falhas próprias. E isso dói. Esse auto-julgamento silencioso é o prenúncio da função transcendente que Jung tanto valorizava. O momento em que o ego começa a dialogar com o inconsciente para gerar transformação. Mas muitos homens travam nesse ponto. Preferem manter a culpa escondida do que enfrentá-la com coragem. Mas revive com detalhes, quase como um ritual íntimo. Jung chamava isso de retorno ao complexo emocional, um conjunto de memórias que se agrupam com força e puxam o sujeito para trás. Esse retorno é quase hipnótico. Não é racional, é emocional. Ele não quer voltar, mas volta, porque ali há algo que ainda pulsa. Essas revisitas mentais são como voltar a um quarto antigo, cheirar as roupas, tocar nas paredes. Ele sabe que já não mora mais lá, mas parte dele ainda vive nesse espaço, porque ali ele se sentia visto, querido, inteiro. É como abrir um livro já lido só para reler um trecho favorito. Ele diz que não sente mais nada, mas decora cada vírgula de uma lembrança. E isso denuncia mais do que 1000 palavras. Quinta coisa que ele não admite: ainda sente ciúmes. Ele vê uma foto dela com outro, e o estômago revira, o maxilar endurece. Ele fecha o app e finge indiferença, mas por dentro algo queima. E não é raiva, é desejo misturado com perda. É a sombra projetando o que ele não quer sentir. Jung nos lembra que a sombra carrega tudo o que reprimimos, inclusive o ciúme, a inveja, o medo de substituição. Esse homem pode rir do novo namorado dela, fazer piadas, diminuir o cara, mas esse deboche não passa de disfarce para uma dor que ele ainda não soube nomear. Porque no fundo, ele não quer que ela seja feliz com o outro, quer que ela sofra a ausência dele, que sinta falta, que perceba o quanto ele fazia diferença. Esse desejo é humano, mas ele se recusa a admitir, por orgulho, por defesa. Imagine uma criança que vê alguém brincando com o seu brinquedo preferido. Mesmo que já tenha deixado o brinquedo de lado, sente uma pontada de posse. Assim é esse homem. Ele diz que não liga, mas liga. E o ciúme silencioso é o sintoma mais forte de um amor que ainda vive. Quinta coisa que ele não admite. Ainda analisa os erros da relação. Sozinho, ele pensa, eu poderia ter falado menos, ela merecia mais escuta, eu não devia ter reagido daquele jeito. Mas não verbaliza, porque admitir que errou seria aceitar que perdeu algo valioso por falhas próprias. E isso dói. Esse auto-julgamento silencioso é o prenúncio da função transcendente que Jung tanto valorizava. O momento em que o ego começa a dialogar com o inconsciente para gerar transformação. Mas muitos homens travam nesse ponto. Preferem manter a culpa escondida do que enfrentá-la com coragem. Mas revive com detalhes, quase como um ritual íntimo. Jung chamava isso de retorno ao complexo emocional, um conjunto de memórias que se agrupam com força e puxam o sujeito para trás. Esse retorno é quase hipnótico. Não é racional, é emocional. Ele não quer voltar, mas volta, porque ali há algo que ainda pulsa. Essas revisitas mentais são como voltar a um quarto antigo, cheirar as roupas, tocar nas paredes. Ele sabe que já não mora mais lá, mas parte dele ainda vive nesse espaço, porque ali ele se sentia visto, querido, inteiro. É como abrir um livro já lido só para reler um trecho favorito.
Ele diz que não sente mais nada, mas decora cada vírgula de uma lembrança. E isso denuncia mais do que 1000 palavras. Quinta coisa que ele não admite: ainda sente ciúmes. Ele vê uma foto dela com outro, e o estômago revira, o maxilar endurece. Ele fecha o app e finge indiferença, mas por dentro algo queima. E não é raiva, é desejo misturado com perda. É a sombra projetando o que ele não quer sentir. Jung nos lembra que a sombra carrega tudo o que reprimimos, inclusive o ciúme, a inveja, o medo de substituição. Esse homem pode rir do novo namorado dela, fazer piadas, diminuir o cara, mas esse deboche não passa de disfarce para uma dor que ele ainda não soube nomear. Porque, no fundo, ele não quer que ela seja feliz com o outro. Quer que ela sofra a ausência dele. Que sinta falta. Que perceba o quanto ele fazia diferença. Esse desejo é humano, mas ele se recusa a admitir. Por orgulho, por defesa. Imagine uma criança que vê alguém brincando com o seu brinquedo preferido. Mesmo que já tenha deixado o brinquedo de lado, sente uma pontada de posse. Assim é esse homem. Ele diz que não liga, mas liga. E o ciúme silencioso é o sintoma mais forte de um amor que ainda vive. Quinta coisa que ele não admite: ainda analisa os erros da relação. Sozinho, ele pensa: eu poderia ter falado menos, ela merecia mais escuta, eu não devia ter reagido daquele jeito. Mas não verbaliza, porque admitir que errou seria aceitar que perdeu algo valioso por falhas próprias. E isso dói. Esse auto-julgamento silencioso é o prenúncio da função transcendente que Jung tanto valorizava. O momento em que o ego começa a dialogar com o inconsciente para gerar transformação. Mas muitos homens travam nesse ponto. Preferem manter a culpa escondida do que enfrentá-la com coragem. Nenhum homem chega à sua versão mais inteira enquanto carrega um afeto congelado no inconsciente. Esse amor silencioso age como âncora. Impede, sabota, divide e mais, distorce a maneira como ele se vê. Sabe o que acontece com frequência? Ele começa a se odiar. Não por ainda amar, mas por ainda ser afetado. Isso gera um conflito interno brutal. Eu não deveria mais sentir isso. Já passou tanto tempo. Ela já está com outro. Eu deveria estar feliz. Só que o coração não segue a lógica do relógio. O inconsciente tem um tempo próprio e, quando reprimido, transforma afeto em sombra e sombra em repetição. Esse homem, mesmo sem perceber, vai buscando inconscientemente mulheres parecidas, relações parecidas, finais parecidos, porque o que não é resolvido é repetido. Então, como quebrar esse ciclo? Com um gesto que parece pequeno, mas é revolucionário. Olhar de frente para o que ainda sente. Sem julgamento, sem pressa, sem culpa, apenas reconhecendo. Sim, eu ainda amo. Essa frase, dita em silêncio, tem o poder de dissolver anos de rigidez emocional. E aí vem a chave prática, a visualização de liberação. Sente-se em um lugar calmo. Feche os olhos, respire fundo. Visualize a pessoa diante de você, não como ideal, mas como humana, com erros, medos, limites. Veja essa cena com compaixão, não com desejo, e diga mentalmente: eu honro o que vivemos, mas agora me permito seguir. Repita isso quantas vezes for necessário. Vai doer, vai vir choro, mas é assim que se começa a cortar o cordão. Porque amar em silêncio quando o outro já seguiu não é prova de força, é prisão emocional. E a liberdade só chega quando a verdade é dita, mesmo que seja só para si. Esse homem precisa entender que não há nada de errado em ainda sentir. O problema é deixar esse sentimento moldar sua vida em segredo. A cura começa com a luz, e a luz entra
pela rachadura da aceitação. Chegamos ao ponto em que muitos desistem, o limiar entre reconhecer e agir. Muitos homens chegam até aqui, entendem tudo, sentem tudo, se emocionam, mas param, porque o próximo passo exige o que eles mais temem: exposição emocional, ação real, transformação irreversível. É por isso que Jung dizia que o encontro com o self é inevitavelmente uma experiência de dor, não porque o self machuca, mas porque ele exige a morte de máscaras. E um homem que passou anos fingindo que superou precisa, antes de tudo, deixar essa máscara cair. E isso, na prática, significa abrir-se, falar, escrever, compartilhar, procurar ajuda. Esse processo de cura não é solitário, embora comece no silêncio. É preciso espelho, troca, comunidade, um espaço seguro para nomear o que nunca foi dito. Por isso, se esse conteúdo tocou você, se você se reconheceu em algum trecho ou viu alguém aqui refletido, compartilhe. Não para divulgar uma ideia, mas para abrir portas de conversa. Homens precisam de espaços onde possam dizer: sim, ainda amo. Sim, ainda dói. Sim, ainda espero. Sem medo de parecerem fracos, porque ali começa a força verdadeira. E se você quer aprofundar esse processo, seguir nessa jornada de individuação, compreender como os afetos inconscientes moldam sua vida, como a sombra te manipula, como as projeções sabotam seus relacionamentos, então inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, envie esse vídeo para um amigo que precisa ouvir isso agora. Não por engajamento, mas por libertação. Porque quando um homem começa a reconhecer o que sente, ele puxa um fio que pode desfazer anos de repetição inconsciente. E talvez, só talvez, esse seja o primeiro gesto real de amor por si mesmo. Chegamos ao fim dessa jornada. Mas se você prestou atenção de verdade, já entendeu. Não estamos falando apenas de um amor mal resolvido. Estamos falando de um homem dividido por dentro. Um homem que aprendeu a ser forte demais por fora e surdo demais por dentro. Que transformou o sentimento em segredo, o segredo em silêncio e o silêncio em identidade. Esse homem não é fraco. Ele é condicionado. Desde cedo ensinaram a ele que chorar é fraqueza, que demonstrar amor é se humilhar, que sentir é sinônimo de perder o controle. Por isso, quando um amor termina, mas o afeto permanece, ele não sabe o que fazer com aquilo. Então, ele esconde, joga a dor num porão psíquico e tranca a porta. Mas Jung foi claro: tudo que é reprimido se vinga e volta, em forma de angústia, de repetições afetivas, de autossabotagem. É por isso que tantos homens vivem uma espécie de zumbi emocional. Eles funcionam, trabalham, saem, namoram, mas por dentro estão congelados num tempo que já passou. São como relógios que pararam no minuto em que perderam o que não souberam elaborar. E aqui entra um ponto crucial da psicologia junguiana. O amor não é apenas uma emoção, é um portal, um arquétipo profundo que, quando vivido com verdade, nos transforma, mas quando negado, nos paralisa. O homem que ainda ama, mas não admite, não está apenas em sofrimento amoroso, ele está interrompendo seu processo de individuação. Porque amar alguém é ver-se através do outro, é enxergar sua sombra nos espelhos da convivência. É confrontar a própria limitação, o medo da perda, o desejo de fusão e a necessidade de separação. Nenhuma relação verdadeira passa impune por essas camadas e nenhum rompimento deixa o coração ileso se o amor foi real. O que esse homem precisa entender é que não há vergonha alguma em ainda amar. O problema não é o afeto, é a estagnação. É usar esse sentimento como escudo contra o presente, como fuga do autoconhecimento.
Ele pode e deve amar, mas de um jeito que liberte, não que aprisione. Por isso, a proposta aqui é simples, mas radical. Reconheça sua dor como parte do seu caminho, não como desvio. Olhe para esse amor com olhos de aprendiz, não de vítima. Pergunte-se: o que essa relação me mostrou sobre mim? Onde fui verdadeiro? Onde fugi? O que ainda espero? Porque é respondendo a essas perguntas que você se aproxima do seu self, essa instância interior que Jung descreveu como a totalidade do ser que só se alcança quando deixamos morrer o que não serve mais. E se você sente que ainda está preso a alguém, experimente este exercício. Feche os olhos. Visualize essa pessoa à frente, não idealize. Veja com humanidade. Agora, aproxime-se dela. Diga tudo o que nunca disse, sem censura. Permita que as palavras saiam, mesmo que seja em silêncio. Diga o que sentiu, o que doeu, o que ficou pendente. Depois, diga o mais difícil. Agora, eu te liberto de mim e me liberto de você. E imagine-se voltando para si, como se tivesse ido longe demais e agora voltasse para casa. Repita isso por dias, semanas, se for preciso, até o afeto deixar de doer, até virar gratidão, até não ser mais corrente, mas apenas parte da estrada. Essa é a verdadeira libertação, porque o fim de um amor só se torna começo de algo novo quando é reconhecido como o que foi, um espelho. E espelhos, como Jung dizia, não são para se viver dentro, são para se ver, compreender e seguir. Se você chegou até aqui, talvez já esteja no limiar do seu próximo nível, não de relacionamento, mas de consciência. E esse nível só se acessa com verdade. Você não precisa se curar de tudo hoje. Só precisa decidir que não vai mais fugir